30? Olha, isso pode até parecer um número pequeno, mas quando a gente fala da classe Insecta, a classe dos insetos, 30 representa algo absurdamente gigantesco. Estamos falando de cerca de 30 ordens diferentes de insetos. Ao longo de milênios, esses bichinhos mostraram uma capacidade de adaptação que, sinceramente, beira o inacreditável. Eles simplesmente dominaram quase todos os cantos do nosso planeta, criando uma diversidade de espécies tão imensa que frequentemente chega a desafiar a nossa imaginação. E é exatamente por isso que a gente está aqui. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Nosso objetivo hoje é fazer um mergulho fascinante na jornada da entomologia aplicada. Nós vamos acompanhar passo a passo como a ciência pega insetos desconhecidos lá na natureza, preserva cada um com o maior cuidado e, no fim das contas, consolida tudo isso em uma classificação rigorosa lá no laboratório. Bom, para organizar o nosso caminho do campo até a bancada do laboratório, vamos passar por 4 pontos principais: a importância da classificação, a coleta em campo, a morfologia dos insetos e, por fim, as chaves de identificação taxonômica. Vamos nessa? Então, entrando direto na nossa primeira etapa, a importância da classificação, ou seja, o preço de acertar. Você pode estar se perguntando, poxa, por que a gente dedica tanto tempo e esforço separando insetos em categorias tão minuciosas? A resposta é bem simples, mas o impacto é brutal. Uma classificação mal feita não é só um pequeno errinho em um artigo científico, não. Ela leva a decisões de manejo agrícola totalmente desastrosas. Imagina só, se você identifica a praga errada, você vai usar a tática errada de controle. Isso significa jogar dinheiro fora, perder safras inteiras, causar prejuízos colossais e, no limite, comprometer a nossa produção global de alimentos. Nesse caso, o erro custa muito, muito caro. E para colocar isso em perspectiva, dentro daquelas 30 ordens que eu comentei lá no começo, o número de espécies não é dividido de forma igual. Algumas dominam o pedaço de forma absoluta. Os coleópteros, que a gente conhece popularmente como besouros, são os verdadeiros gigantes da natureza em quantidade de espécies catalogadas. Logo em seguida, a gente tem os lepidópteros, que é o grupo das mariposas e borboletas. E olha, elas podem ser magníficas voando por aí, mas na fase larval, elas podem ser extremamente vorazes. É uma concentração de diversidade simplesmente assombrosa. Com tudo isso em mente, chegou a hora de colocar a mão na massa. Vamos para a coleta em campo e entrar na natureza. Sabe, o trabalho prático não acontece só em expedições cinematográficas no meio de uma floresta densa. A coleta científica ocorre nos lugares mais variados e inusitados que você possa imaginar. Pode ser lá no alto das copas das árvores, escondidos debaixo de pedras ou pedaços de madeira úmida, se banqueteando naquelas frutas caídas apodrecendo no chão, na água e, sim, até mesmo dentro das nossas casas, infestando furtivamente os grãos guardados na despensa. A verdade é que a natureza não tem barreiras. Eles estão em absolutamente toda parte. Agora, o que é bem legal de ver aqui é a ferramenta clássica que torna a captura possível, a famosa rede entomológica, ou PUSA. Ela tem um design super engenhoso. Imagina um cabo compridão, geralmente de alumínio para ser bem levinho, e um saco de filó bem fino com um fundo arredondado. Ela foi desenhada para fazer uma coisa com perfeição: abraçar o ar. É assim que a gente consegue capturar insetos super rápidos em pleno voo, tipo abelhas e moscas, mas sem machucar nem as asas nem as perninhas super frágeis deles durante o impacto. E depois de capturar, a gente não joga no bolso de qualquer jeito, né? Tem todo um passo a passo metódico e cronológico. Primeiro, a captura exige um super cuidado para manter a estrutura do bicho intacta para análise. Depois, o inseto vai para um potinho onde um algodão com álcool age como um anestésico suave. O terceiro passo é botar na geladeira para conservar. E se o inseto for muito delicado, com escamas que podem se perder com qualquer sopro, a gente guarda em envelopes de papel macio. Por último, vem a consagração do processo, a montagem, onde a gente alfineta o inseto com todo cuidado no isopor para conseguir estudar cada detalhe profundamente. O que nos leva perfeitamente para a nossa terceira etapa. Vamos falar de morfologia e fazer um mergulho anatômico profundo para decifrar o corpo desses bichos. Então, de volta ao interior do laboratório, o foco agora é no microscópio estereoscópico. Mas antes da gente procurar as adaptações mais bizarras, precisamos estabelecer uma regra de ouro anatômica. Todo inseto compartilha um plano corporal básico, dividido em 3 grandes segmentos, que a ciência chama de tagmas. Essa estrutura inquebrável é formada por cabeça, tórax e abdômen. Mas a partir dessa base comum, a mágica da especialização evolutiva entra em cena. E o contraste já começa na orientação das cabeças. Elas são totalmente diferentes.
A gente tem a cabeça hipognata, que é aquela do gafanhoto, onde a boca aponta verticalmente para baixo, direto para a folha. Temos a prognata, essencial para besouros predadores, onde a mandíbula aponta retinha para frente no eixo horizontal. E a mais inusitada de todas, a opistognata. Nesse caso, como nas cigarras, o aparelho bucal aponta para baixo e dobra para trás. É uma baita engenharia notável. E não para na cabeça, tá? A verdadeira revolução de sobrevivência acontece nos apêndices vitais do corpo. A boca deixa de ser uma mandíbula simples e vira um canudo que absorve néctar ou um estilete afiado que perfura tecidos. As antenas, que são radares químicos e táteis, desdobram-se em fios, penas vistosas para captar feromônios ou até engrenagens serrilhadas. O tórax transforma as pernas em alavancas de alta performance para correr, saltar desafiando a gravidade, cavar ou agarrar uma presa de surpresa. E as asas, bom, elas se moldam aos mínimos detalhes para os voos mais fantásticos possíveis. Finalmente, chegamos à quarta e última parte do nosso mergulho. Chaves e identificação taxonômica. O processo de dar nome ao desconhecido. Bom, com essas pistas morfológicas todas em mãos, chegou a hora de cruzar os dados. A grande missão aqui é encontrar o nome científico incontestável daquele bicho. Pode parecer só um amontoado de letras difíceis, mas o sistema codificado que a ciência adotou é genial. Esses sufixos da tabela funcionam como um mapa hierático muito claro. Terminou em oideia, você bate o olho e já sabe que é uma superfamília. Terminou em idae, é uma família. Inai, para subfamília, ini para tribo e por aí vai. É uma forma brilhante de organizar biologicamente o caos da natureza em ramificações perfeitamente delineadas. E aqui está o resultado glorioso desse trabalho todo, desde lá da terra úmida até a luz clara da bancada. Dá uma olhada nesses espécimes, imaculados, alfinetados com a maior precisão, mostrando bem as asas e pernas e agora ostentando as suas classificações taxonômicas definitivas. Eles não são mais só animais capturados ao acaso. Eles viraram exemplares científicos de referência reais, e são essas coleções estruturadas que permitem avanços nos estudos e garantem o acerto das ações práticas lá na agronomia moderna. Para fechar a nossa análise de hoje, depois de tanta anatomia e nomes codificados, eu quero deixar uma reflexão profunda para você. No fim das contas, o que dita o limite fundamental? O que é de fato uma espécie? A categoria mais básica da biologia que organiza tudo isso. A resposta carrega uma precisão incrível. Uma espécie é definida como uma população que vive em uma mesma área, capaz de cruzar naturalmente entre si e produzir filhotes férteis. A grande provocação é imaginar como essa fronteira reprodutiva invisível acabou sendo a grande arquiteta que esculpiu cada detalhe de pernas, antenas e asas que a gente acabou de desvendar aqui. Fantástico, né? Fica aí o convite para essa reflexão. Muito obrigado pela companhia hoje e até a nossa próxima imersão no conhecimento.